Você ouve Link Estadão com Daniel Gonzalez. Participe do Link Estadão, facebook.com/Rádio Estadão. Curta a nossa fanpage e envie suas sugestões. Radar Link Estadão. Tablets e smartphones podem prejudicar a saúde da coluna em crianças e adolescentes. E tem um dado aqui que chama atenção. Cada vez mais médicos de diferentes especialidades e países vêm relatando os prejuízos na saúde ocasionados pelo uso excessivo desses dispositivos. E com as férias, os jovens usam e abusam das tecnologias, o que contribui ainda mais para dores nas costas. Eu converso agora aqui na Rádio Estadão com o Dr. Vinícius Benites, ele que é da Unifesp, especialista em coluna. Olá, doutor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Estadão. É isso mesmo, doutor. Os especialistas estão relatando que vem surgindo esses problemas ocasionados pelo uso desses dispositivos, principalmente porque a criança, o adolescente fica olhando para baixo e isso força a coluna vertebral. O que exatamente acontece? Qual exatamente é o cenário atual, doutor? Exato. O que vai sendo notado com o passar do tempo são algumas alterações, não só na área da coluna, em diversas áreas, mas na área da coluna especificamente, o que a gente observa é que, como as crianças vão ficando cada vez mais sedentárias e, além disso, elas vão fazendo uso de tablets, de smartphones, de celulares, acaba que elas adotam uma postura viciosa, ou seja, uma postura contínua, sem movimentar de forma alguma. E isso gera uma sobrecarga, principalmente na região cervical. Uhum. E aí, que tipo de problema isso pode ocasionar para um futuro aí da vida da pessoa? De imediato, o que causa é um cansaço da musculatura, que a musculatura vai ser sobrecarregada e geralmente é uma musculatura de uma pessoa sedentária, como eu já falei, e aí vai gerar uma dor. Essa dor é na região do pescoço e ela pode também muitas vezes, com o paciente, a pessoa, no caso, faz uso desses aparelhos na posição sentada, ela pode também ter uma dor na região lombar por se manter muito tempo sentado. Agora, principalmente uma dor que, digamos, prevalece mais em crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos. Para adulto também tem algum tipo de complicação e dor também, isso, claro, pode acontecer, mas eu pergunto especificamente no caso das crianças, seria porque a coluna está em processo de formação ainda, de crescimento, isso pode causar um problema mais sério, doutor, para uma idade menor? No futuro, né? Uhum. Isso é uma preocupação, os estudos eles não apontam nada nesse sentido especificamente. O que a gente sabe é que algumas pessoas têm uma tendência genética de desenvolver problemas degenerativos na coluna, e isso é uma tendência. Então, as pessoas que têm tal tendência, elas estão mais sujeitas a desenvolverem dores com fatores desencadeantes, como, por exemplo, postura sentada há muito tempo, né? Pessoas que trabalham aí, motoristas, trabalhos em escritório, etc., sentado muito tempo, estarem mais sujeitos a isso. Por outro lado, um fator de proteção bem estabelecido é a atividade física. Então, aquelas pessoas que fazem atividade física, elas têm também uma maior capacidade de proteção da coluna. Perfeito. E a gente lembra que agora a criançada está em férias, é a época ideal, não é? Para que se estimule elas a fazerem atividades físicas. O senhor recomendaria, digamos, um tempo máximo e mínimo de atividade? E que tipos de atividades, se o senhor puder indicar para a gente, por exemplo, caminhar, ou correr, ou chutar bola, ou natação, por exemplo? Que tipos de atividades físicas são mais recomendadas, doutor? Isso. Para a criança, a gente orienta da seguinte forma: a criança deve fazer aquilo que ela seja agradável a ela, que ela goste de fazer. Então ela não deve ser forçada a fazer nenhuma atividade física que ela não esteja adaptada. Tá? Esse é o primeiro ponto. Em adultos, a gente recomenda fazer atividade de fortalecimento. Pode ser musculação ou pode ser o pilates. Mas para as crianças, atividades de fortalecimento muscular, eles não são adequados. Então a gente dá preferência por atividades com bola, atividades aquáticas também. Mas isso, quem vai definir é a própria criança. Ela tem que fazer algo que ela se sinta
agradável e com vontade de fazer. Perfeito. Você observa aqui que as meninas têm maior incidência do que os meninos no tocante a dores nas costas. Por que exatamente acontece isso? O que a gente observa são dois fatores interessantes. Os dois fatores que mostraram, na verdade, 3 fatores que estão associados às dores nas costas, nessas pesquisas aí que estudam crianças entre 7 e 14 anos, apontam o seguinte dado: são mais acometidos principalmente as meninas. Quanto mais próximo dos 14 anos, ou seja, crianças aí de 12, 13, 14 anos, maior é a incidência das dores. E um outro dado importante é a obesidade. As crianças obesas, elas têm mais dores, elas se queixam de mais dores nas costas do que as crianças que têm um peso adequado para a idade. Tá certo. Tá? O fato da menina, como foi o seu questionamento, é porque o que se aventa, a hipótese, é de que a menina sedentária tem uma musculatura um pouco mais fragilizada do que no caso dos meninos. E isso poderia gerar maiores dores. Perfeito. Para quem os pais que tem muitos, aí claro, cada caso é um caso, tem pais que liberam o uso desses dispositivos por crianças em determinadas idades, outros não liberam, alguns deixam só usar por um período de tempo determinado, enfim, a criança, o adolescente e até para o pai que nos ouve agora que quer, autorizar, enfim, aí o uso de um smartphone ou de um tablet por meio do seu filho. O senhor recomendaria, por exemplo, algum tipo de posição mais confortável para isso? Segurar, por exemplo, o dispositivo na altura dos olhos ou não? Tem algum tipo de dica que o senhor pode dar, um tempo também de uso, fazer uma pausa e usar dali a um tempo só? O que dá para a gente pensar para melhorar esse cenário, doutor? Sim, as dicas elas se baseiam da seguinte forma: as crianças elas devem posicionar os celulares na altura dos olhos realmente. Ou seja, de forma que ela não incline muito a cabeça olhando para baixo. Isso é um primeiro dado. Uma outra coisa é o tempo. Qualquer postura adotada por mais do que 20 minutos, mais do que 20, 25 minutos, elas sobrecarregam a estrutura que está sendo utilizada no momento. Então, no caso do celular, você ficar olhando para baixo mais do que 20 minutos seguidos é ruim. A musculatura vai ficar tensa e ela vai gerar também problemas articulares que vão causar as dores. Então a recomendação é movimentar-se no mínimo a cada 20 minutos e manter a altura do aparelho na altura dos olhos, né? Então é melhor levantar o braço, elevar o braço para a gente conseguir olhar o celular mais alto do que ficar olhando para baixo com a cabeça inclinada. Perfeito. E também, doutor, só pra gente completar, além dos problemas na coluna, podem surgir outros tipos de problemas, né? Problemas oculares, problemas musculares nas mãos também são comuns, principalmente para quem segura, por exemplo, o aparelho digita com o polegar, a gente vê muito isso, né? Que tipo de problema pode acontecer, além do problema na coluna em si? Esses problemas, então, que você acabou de citar, são basicamente o que a gente já acompanha há muito tempo, que são chamados as doenças por esforço repetitivo. Doenças de pessoas que fazem esforço repetitivo. Antigamente, observava-se isso com os datilógrafos, né? Os datilógrafos faziam aqueles milhares de movimentos rápidos continuamente, e isso sobrecarregava algumas articulações e gerava tendinites e dores. O uso do celular por muito tempo também vai acarretar a mesma coisa, porque as pequenas articulações das mãos e articulações que sustentam aí as mãos, no caso do celular, elas vão estar sobrecarregadas. Então a criança e o adulto também estão mais sujeitos a terem tendinites e dores em outros locais. E mais um dado interessante é que os oftalmologistas já estudam alterações em crianças desencadeadas pelo uso crônico, o uso contínuo de computadores, de tablets, de celulares. Tá aí. Assunto importante, conversando aqui com a gente na Rádio Estadão, o Dr. Vinícius Benites, ele que é da Unifesp, especialista em coluna, e faz esse alerta, a gente deixa esse alerta para os pais sobre o cuidado com o uso exagerado da tecnologia pelos filhos, principalmente agora nessa época de férias, que pode trazer prejuízos à saúde, à postura, à coluna vertebral. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista, um grande abraço para o senhor, até uma próxima. Eu que agradeço e deixo um abraço aí para os ouvintes da Rádio Estadão. Agora no Link Estadão, o que rola na rede. A empresa de cosméticos L'Oréal vai